Opa, gente, pendrive explosivo sobre joias. Advogado do Bolsonaro admite golpe. Vamos ver esse vídeo do Mídia Ninja e tecer alguns comentários. Vamos lá. Bolsonaro contrata advogado que já declarou acreditar que o ex-presidente deu um golpe de Estado. Nem a própria defesa consegue sustentar as mentiras do ex-presidente. Exigindo transparência, Dino dá 30 dias para a MEC, AGU e CGU padronizarem normas sobre o uso de emendas parlamentares. Câmara antecipa a eleição da mesa diretora em meio ao impasse orçamentário. Confira nesse vídeo as principais notícias do dia e se inscreva no canal da Mídia Ninja. A Polícia Federal enviou ao Supremo Tribunal Federal um pendrive com provas coletadas nos Estados Unidos. O material contém imagens e depoimentos colhidos sobre a investigação que apurou a venda das joias sauditas recebidas pelo governo de Bolsonaro. Segundo a corporação, Bolsonaro teria recebido quase 7 milhões de reais em dinheiro vivo pela revenda das joias nos Estados Unidos. O pendrive foi enviado ao ministro Alexandre de Moraes, relator do caso. Nele também contém anotações, notas fiscais de compras, vendas e revendas e fotos do que foi apreendido no momento da negociação, tudo com autorização das autoridades norte-americanas. Os policiais foram nas lojas onde teriam vendido os itens valiosos. Inclusive, imagens da Câmara de Segurança mostram Mauro Cid, ex-ajudante de ordens de Jair Bolsonaro, negociando a venda de relógios. Em colaboração com a Polícia Federal e o FBI, Cid detalhou toda a trama, dando nomes e endereços de onde foram feitas as negociações. As provas irrefutáveis devem embasar o processo de um possível julgamento de Bolsonaro na corte. Tá mais do que na hora de ser condenado, porque as provas estão muito contundentes, hein? Ele tem que ser denunciado e, gente, surpreende alguém que Bolsonaro roubou joias, tendo em vista que tem evidências abundantes que ele roubava dinheiro da gasolina como deputado, que tinha um esquema de rachadinha, e esse pessoal da direita vem dizer pra gente que ele representa o combate à corrupção. Esse povo só pode estar tirando uma com a nossa cara, não é possível. O ex-presidente Jair Bolsonaro contratou o advogado Celso Vilardi para a equipe que o defende na investigação do inquérito sobre a tentativa de golpe de Estado. Porém, durante uma entrevista em novembro de 2024, o advogado afirmou que havia indícios claros de que Bolsonaro planejou um golpe. Eles contrataram um advogado que acredita que ele é culpado. Que legal. Ai. Vamos lá, advogado. Advogado Bolsonaro, fala aí, vai. Acho que sustenta na fase em que nos encontramos, né? Nós estamos, vamos lembrar que o que ocorreu foi um indiciamento, que vem de indícios. E não há como negar, nessa altura do campeonato, que existem indícios absolutamente claros a respeito de uma tentativa de golpe de Estado. Eu não tenho dúvida a respeito disso. Nós temos depoimentos consistentes. Na época, Vilardi afirmou que o trabalho da Polícia Federal era bem feito e listou uma série de provas que podem mandar Bolsonaro direto para a cadeia. O trabalho da PF é um trabalho bem feito, né? Tem um general confirmando, de certa forma, a existência do golpe. Temos mensagens, tem execução, tem monitoramento de um ministro do Supremo Tribunal Federal, tem um plano que estava no Palácio do Planalto. Então, assim, eu acho que não podemos nos esquecer que nós não estamos na fase de condenação. Condenação vem depois da instrução processual. A denúncia é uma proposta de condenação em determinados artigos com base nos indícios de autoria e materialidade. Agora, aí haverá a defesa, o processo penal, a instrução processual e depois a sentença que exige certeza para a condenação. Mas o advogado mudou rapidinho de opinião após ser contratado pelo inelegível. Agora, Vilardi se diz convencido de que o ex-presidente golpista não praticou crime algum e está disposto a defendê-lo após analisar o inquérito. Ai, gente. Eu fiz hoje mais cedo um vídeo falando como a extrema-direita está à venda, né? E bilionários compraram o Trump e tal. Mas a gente percebe também que advogados, né, quando são contratados, parece que vendem também os seus próprios princípios, né? Não todos os advogados, claro que não, mas alguns
parecem que por dinheiro, né, e por poder ou por influência, parecem abrir mão do que diziam no passado, né? Interessante isso, interessante. Na maior cara de pau, agora considera o trabalho da Polícia Federal enviesado. Bolsonaro e outros 39 indiciados respondem por abolição violenta do Estado Democrático de Direito, golpe de Estado e organização criminosa. Se pagar por todos os crimes cometidos, o ex-presidente pode pegar até 28 anos de cadeia. Sebastião Melo será investigado após uma declaração criminosa e fascista apoiando a ditadura militar de 64. A liberdade de expressão é o que há de mais caro na vida de um país. Eu quero que esta tribuna e das 6.000 casas legislativas municipais do Congresso Nacional, que um parlamentar ou qualquer do povo diga: eu defendo a ditadura, ele não pode ser processado por isso, porque isso é liberdade de expressão. O Ministério Público Federal do Rio Grande do Sul vai investigar o prefeito de Porto Alegre por violação à ordem democrática. Eu já fiz vídeo sobre isso e já detalhei que é uma absurda completa, né? Essa fala do Sebastião Melo, e que ele tem que ser processado e punido por isso. É uma coisa assim absolutamente vergonhosa, né? O que nós vimos ali, dele ter proferido essas palavras, basicamente com a concepção de liberdade de expressão como se fosse um conceito absoluto, né? Como se fosse um conceito absoluto, quando claramente não é. O procurador regional Henrico Freitas disse que a liberdade de expressão não pode ser usada para defender um regime que prega justamente o fim da liberdade de expressão. Nas redes sociais, os internautas se manifestaram contra a fala absurda do político. O deputado Leonel Hadi, do PT, disse que fascistas devem ser responsabilizados. Prefeito de Porto Alegre, Sebastião Melo, faz apologia ao crime na sua posse no dia de hoje. É um absurdo. Segundo ele, ninguém pode ser punido por defender a ditadura militar, porque isso é liberdade de expressão. Então eu vou ler para o nosso nobre prefeito, que em tese também é advogado, o artigo 286, parágrafo único do Código Penal. Incitar publicamente a prática de crime, pena, detenção de 3 a 6 meses ou multa. Parágrafo único. Incorre na mesma pena quem incita publicamente animosidade entre as Forças Armadas ou delas contra os poderes constitucionais. Ou seja, quem demanda golpe de Estado e que Forças Armadas façam isso, está incorrendo em crime, né? É muito evidente que o Sebastião Melo cometeu crime, isso é uma coisa, enfim, mas é lamentável a morosidade da justiça brasileira. Agora, esse pendrive com essas provas todas com relação às joias tornam cada vez mais inviável qualquer resultado do julgamento do Bolsonaro e seus aliados que não seja condenação. Seja por roubo de joias, seja por golpismo e seja pelos crimes na pandemia. Sim, eu não vou esquecer e não vou deixar de lembrar que Bolsonaro e seus aliados têm evidências abundantes que cometeram vários crimes sanitários durante a pandemia, né? Crimes absurdos, falando contra a vacina, falando contra a medida de distanciamento social, que são responsáveis pela morte de milhares de brasileiros. E atentado contra a democracia e os crimes da pandemia são os mais graves, esses dois, que Bolsonaro cometeu durante o exercício da presidência, né? Durante o exercício da presidência. Ele também tem outros crimes em potencial antes, né? Com a rachadinha e todas aquelas outras coisas que a gente já sabe, né? Enfim, que já foram objeto, inclusive, de livro, né? Da Juliana Dalpiva. Mas, enfim... Eu sou André Teixeira Jacobina, você está na Nova Máquina do Tempo, e se você gosta do que a gente faz, se inscreve, dá um like, compartilha, quem sabe vira membro ou apoiador, quem sabe faz um dos nossos cursos, como o curso Pensamento Político de Marx como você nunca viu, que eu trago Guerra Civil na França e outros textos de Marx, muitas vezes não tão trabalhados, é bem interessante o curso, o link para o curso está no comentário fixado, e se você quiser mandar um pix pra gente, o pix do canal é andretj@terra.com.br. Um abração e até o próximo vídeo, gente. Tchau, tchau.